Saudações a todos os participantes do segundo Conect. Meu nome é Carlos Freitas, sou professor de música na educação básica e também sou mestre em educação inclusiva pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Agora a gente vai falar um pouco sobre inclusão, música e educação infantil. A gente vai tratar desse tema, trazendo alguns aspectos históricos, alguns marcos legais, e tratar também um pouco desse tema dentro dessa diversidade na educação infantil. Historicamente, a inclusão, quando a gente vai analisar os fatos históricos, nós podemos ver que a inclusão ela teve diversos olhares ao longo dos tempos. Se a gente for olhar na Idade Antiga, as pessoas com deficiência elas eram tratadas estigmatizadas, né? E em alguns momentos históricos elas eram tidas como pessoas descartáveis dentro da sociedade. Se a gente pegar na Idade Antiga, por exemplo, Esparta, ela atirava os bebês, né, que nasciam com deficiência dos penhascos. Com exceção do antigo Egito, onde as pessoas eram tratadas com respeito, onde as pessoas com deficiência tinham um lugar e ocupavam um lugar de destaque na sociedade, os demais fatos históricos vão mostrar que não foi bem assim nas demais sociedades, né? E aí a gente tem esse período da Idade Antiga, onde as pessoas viviam à margem da sociedade, e trazendo um pouco mais adiante a gente vai ver também que na Idade Média esse olhar modifica, mas as pessoas com deficiências elas são tratadas com pena, e aí entra dentro de uma perspectiva religiosa, onde essas pessoas eram tratadas dignas de pena por ter nascido com alguma deficiência. E aí a gente vem ao longo da evolução, né? E aí a gente tem os marcos evolutivos comerciais, as revoluções industriais, onde as pessoas eram vistas como mão de obra, e novamente as pessoas com deficiência, por não atender às necessidades comerciais e de trabalho, também foram tratadas à margem dessa sociedade. E aí nós temos aí a evolução dessas concepções, e até chegar os dias atuais nós temos um diferente olhar para essa pessoa com deficiência, a partir de alguns marcos legais, e agora trazendo para o Brasil, né? A partir da Constituição Federal, nós começamos a ter um olhar voltado ao cuidado da pessoa com deficiência, como também voltados para a educação, para a saúde e a inserção dessa pessoa na sociedade, né? E aí a gente vai ter leis como, por exemplo, a Lei Brasileira de Inclusão, né, da pessoa com deficiência, e aí voltado para a educação nós vamos ter a própria Constituição, que vai tratar dessa educação, a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai também tratar essa inclusão, as diretrizes nacionais para a educação básica, né, que nós temos, vai tratar esse olhar dessa pessoa com deficiência. E na música também não foi muito diferente, né? Tendo em vista que a música ela era vista dentro desse período antigo voltada para os virtuosos. Então tem essa concepção ainda um pouco hoje, né? A gente tenta quebrar esse estigma de que a música ela é voltada apenas para as pessoas virtuosas. Então era uma música que tinha uma concepção voltada para a execução instrumental, né? E aí no período da Idade Média começa-se a pensar numa educação musical voltada para não só apenas para a execução do instrumento musical, não só para o canto religioso. E aí, com o avanço do tempo, nós temos aí as primeiras concepções de educação musical, onde a educação começa a ser voltada para a criança, né? E aí o Rousseau ele vai ser um dos primeiros pensadores a tentar organizar e sistematizar essa educação musical
dentro da educação básica, dentro da educação infantil. E aí, juntando essa educação inclusiva, né, dentro dessa perspectiva da inclusão e da música, nós vamos ter no Brasil, né, as próprias leis de educação, lei de diretrizes e bases. Nós vamos ter também o referencial curricular nacional para a educação infantil e outros documentos, né? Dentro dessa perspectiva da inclusão da música na educação básica, a gente vai ver que desde 1838 a música ela vem sendo almejada para contribuir com a educação básica. Quando a gente pensa numa música dentro da educação básica, a gente pensa numa constituição de um conhecimento, de uma linguagem que está também para ajudar não só no conhecimento cultural, mas no desenvolvimento de diversas habilidades, como habilidades cognitivas, habilidades motoras, a própria linguagem, onde a música pode contribuir e favorecer dentro desse processo de aprendizagem na educação infantil. E aí, dentro dessas perspectivas de inclusão, nós vamos ter aí no Brasil diversos movimentos, né? Um deles muito famoso como o Vila Lobos, onde a gente tem a prática da música através do canto orfeônico na educação básica. E aí também vamos ter, mais recentemente, a Lei 11.769, que torna obrigatório o conteúdo de música na educação básica. E quando essa obrigatoriedade ela acontece, ela vem com algumas diretrizes para a operacionalização do ensino de música na educação básica. E trazendo todo esse contexto para uma educação inclusiva, a gente enfrenta diversos desafios, né? Então, a própria educação inclusiva, ela já é um desafio muito grande na educação brasileira. Então, a gente tem essa obrigatoriedade do ensino de música dentro dessa perspectiva de inclusão. E como incluir esses alunos, essas crianças, dentro de uma educação que possa ser inclusiva a todos. Nós temos na educação básica pessoas com diversas deficiências, né? E aí a gente tem, dentro de sala de aula, eu como professor, tenho diversos desafios todos os dias de como pensar em um currículo ou atividades que sejam realmente inclusivas. Eu tenho uma amiga que fez o mestrado comigo, que ela é cega, e ela diz que quando as pessoas falam em adaptação, ela pensa que algo foi remendado para que seja possível dela participar. E aí eu trago uma reflexão para a gente fazer, né? Então, será que nós estamos incluindo ou nós estamos inserindo essa criança nas atividades, seja elas de música ou as demais atividades pedagógicas? Então, quando a gente pensa em uma atividade inclusiva dentro dessa perspectiva de educação musical, a gente tem que pensar em uma atividade onde seja acessível para todas as crianças. E para mim, hoje, dentro do que eu venho estudando, dentro do que eu venho pesquisando, esse contexto de inclusão, ele vai para além de uma acessibilidade, seja ela numa atividade, seja ela num instrumento musical, ou seja ela em qualquer modalidade de pensamento pedagógico. Então, quando a gente pensa nessa inclusão, a gente pensa em algo para todos, e não pensar em primeiro em uma atividade para a classe e depois a gente verificar quais são as crianças que têm deficiência, para a gente poder, e aí eu vou trazer com aspas agora, poder fazer uma adaptação naquela atividade ou naquele currículo, né? Então, eu lanço um desafio aqui, uma proposta para que a gente comece a pensar em uma educação musical inclusiva, tornando essa inclusão acessível. E, recentemente, eu defendi uma dissertação que falava de música e inclusão na educação infantil, acessibilizar instrumentos musicais, acessibilizar atividades onde a criança ela realmente possa participar com autonomia. Então,
quando a gente pensa em uma rotina de sala de aula, quando a gente pensa em uma estrutura de sala de aula e de atividade que possa atender essas demandas, a gente tem que pensar de uma maneira holística, de uma maneira macro, para que todos possam ter acesso realmente àquela atividade inclusiva. Então, você que trabalha com música dentro de sala de aula, como é que a gente pode pensar algumas questões inclusivas que possa realmente tornar a prática musical mais acessível para todas as crianças? Então, eu tenho aqui algumas questões que a gente pode discutir e que pode tornar essa prática mais inclusiva, né? Então, tem alguns mitos, por exemplo, em sala de aula. Crianças autistas não gostam de aula de música por causa do barulho, por exemplo. Então, eu estou indo para o meu 11º ano de educação, já trabalhei com mais de 8.000 crianças e dentro de um pragmatismo que eu já venho praticando em aulas de músicas, eu tive muitos alunos com autistas ao longo desse tempo e a partir dos estímulos, a partir dessa sensibilização musical, essas crianças têm a total competência, né, de participar de uma aula de música, de ter acesso a uma aula de música, porque vai dentro de uma perspectiva também de estimulação, né? Então, às vezes as pessoas perguntam, professor, as crianças que têm mais sensibilidade, que não querem participar do momento de atividades musicais, como é que a gente pode interagir? Então, o que é que eu digo? Nós adultos, né, em momentos distintos também, a gente tem a sensibilidade ao som. Então, vamos supor que um dia que nós estejamos com mal-estar, com dor de cabeça ou com a dor de ouvido, o som emitido dentro da proposta musical, ele pode nos trazer essa sensação de mal-estar, pode nos trazer dor de cabeça. Então, não é porque a criança é autista que ela não vai ter a possibilidade de participar, né? Então, pelo contrário, né? Muitas crianças que eu dou aula, que são autistas, elas participam dentro desse momento, né, das atividades onde os instrumentos musicais estão sendo trabalhados, onde o corpo e o movimento está sendo trabalhado, onde a contação da história, a sonorização da história, ela está sendo contada. Então, essa criança ela pode participar de diversas formas dentro das atividades musicais. Por exemplo, quando a gente pensa numa atividade acessível, e aí eu vou trazer aqui um exemplo, a gente pensa em recursos acessíveis. Como podem ser esses recursos acessíveis? Pensar em instrumentos musicais, por exemplo, onde eles sejam acessíveis, cores, formas, texturas, tamanhos, pesos, para diferentes crianças. Nós temos crianças altas, crianças baixas, crianças fortes, crianças um pouco mais magrinhas, crianças com a mão grande, crianças com a mão pequena. Então, essa relação de diferença, ela já provoca um pensamento acessível na educação musical. Algumas crianças, independente de deficiência ou não, elas podem ter sensibilidade ao som. Ou, por exemplo, medo de um som um pouco mais grave, se essa criança não teve tanto acesso ou tanto estímulo sonoro. Então, essa atividade onde o recurso tátil ou visual ele torna acessível, ele pode favorecer a participação da criança. Outra coisa que eu trago para a gente pensar aqui é nessa participação. Como a gente pode avaliar ou como a gente pode verificar essa participação dessa criança dentro dessa aula de música em uma perspectiva inclusiva, né? A classificação internacional da funcionalidade, ela vai dizer que essa participação da pessoa em uma atividade, ela pode ser de várias formas. Você que está aí me acompanhando, você está participando desse momento comigo, mesmo aí no lugar que você está. Mesmo não estando presencialmente, você está participando. Então, a criança, dentro de uma atividade desenvolvida em sala de aula, ela pode participar olhando, ela pode participar dançando, ela pode participar tocando o instrumento, ela pode participar dentro da atividade, olhando o professor, os movimentos que ele faz dentro de sala de aula, ela pode participar sorrindo.
Então, quando a gente pensa na participação de criança, a gente não só aquela criança que participa efetivamente da atividade, tocando, dançando, interagindo dentro de sala de aula, mas pensar também em uma proposta onde uma criança com deficiência motora, por exemplo, onde ela tem dificuldade de se locomover em sala de aula, ela pode ficar na roda, ela pode ficar em uma cadeira de roda, participando da atividade de diversas formas. Então, outra questão que a gente pode pensar dentro dessa perspectiva são as atividades de exploração rítmicas, sonoras, gestuais. A contação de história é um bom exemplo de atividades que trazem essa perspectiva, né? O jogo simbólico que o Piaget vai falar, ele trabalha essa concepção do conhecimento, ele trabalha essa concepção da construção da realidade. Então, a contação de história, ela é muito utilizada na educação básica. Dentro da educação musical tem uma perspectiva chamada de paisagem sonora. O Morris Schaeffer, ele vai falar que o ambiente que nós estamos, ele tem uma paisagem visual e tem uma paisagem sonora. Então, vamos supor que nós tenhamos aí crianças com deficiência visual ou baixa visão em sala de aula. Como é que a gente pode trabalhar com essas crianças? Como é que a gente pode incluir essas crianças? Através, por exemplo, da utilização de fantoches, através de materiais táteis, através de figuras táteis, através de livros com alto relevo, através também da utilização do braille, através de recursos sonoros. Então, se a gente está contando uma história onde as crianças viajam para um sítio, por exemplo, a gente pode trazer o som dos animais ou instrumentos que imitem os sons da natureza, como, por exemplo, o som de um trovão, o som de um vento, um sino que simboliza uma vaca ou qualquer outro animal que possa estar no pasto dessa fazenda. Então, pensar nessa diversidade de material dentro dessa perspectiva inclusiva, dentro dessa atividade, e aí só a gente não está apenas pensando na inclusão da criança com deficiência, a gente está pensando em uma atividade como um todo, onde todas as crianças possam participar com autonomia, independente das suas habilidades ou das suas deficiências. Porque a partir do momento que nós pensamos em uma atividade e nós temos que adaptar essa atividade, a gente também pode cair no capacitismo. E aí julgar essa criança pela condição que ela tem e não pelo potencial que ela tem. Então, outra atividade que a gente pode pensar aqui são as atividades de canto, onde a gente pode ali trazer cantigas populares, repertórios infantis, onde as crianças possam cantar juntamente conosco, se expressarem através do corpo, do movimento, não necessariamente tocando um instrumento musical. A música, dentro da educação básica, ela tem as suas objetividades, é uma linguagem, e como linguagem ela tem os seus contextos, ela tem os seus símbolos, os seus códigos, mas também a música ela é utilizada na educação básica como um recurso para diversas outras coisas. Então, professores que trabalham comigo, que não são formados em música, eles trabalham a música de diversa forma. Então, na rodinha, por exemplo, é uma finalidade do trabalho da música. A própria apresentação do teatro musical no fim do ano é uma finalidade da utilização da música como um recurso dentro do processo de alfabetização. Então, dentro desse recurso dessa educação básica, ou dentro desse recurso artístico, que são diversos recursos utilizados na educação básica. E aí, a gente também pode pensar nessa perspectiva da utilização dessa educação infantil dentro também de um processo imitativo. A gente pode, por exemplo, trabalhar o corpo e o movimento dentro de uma progressão onde a criança, através desse olhar do professor, a gente aprender também junto com a criança e a criança também aprender junto com a gente. O Merleau-Ponty,
ele vai falar sobre a fenomenologia da percepção. E aí é uma pergunta que eu faço a todos que estão participando desse momento. Será que o nosso corpo ele está preparado para estar nesse ambiente de educação? E é uma pergunta reflexiva que eu faço agora nesse momento. Porque muitas vezes uma concepção de inclusão ela está ligada com as minhas concepções, até onde eu posso ir, até onde o meu corpo me permite ir, até a minha concepção de infância, a minha vivência de infância, até aonde a minha interação com o meu corpo dentro desse espaço de educação infantil pode ir para que essa inclusão ela seja realmente uma inclusão acessível a todas as crianças. Eu já tive momentos de participar de formação, por exemplo, onde professores têm vergonha de participar de atividades, né, de corpo, de movimento. Então a inclusão ela passa também por um conceito que eu tenho de ocupação daquele espaço, de percepção daquele espaço onde eu estou. Porque muitas vezes nós como professores, nós também colocamos muito a expectativa no aluno. E aí eu trago o Piaget dentro do processo de aprendizagem através da imitação. Se eu, como professor, eu estabeleço uma aula onde o meu corpo está ativo, onde o meu corpo é sinônimo de referência para essa criança, ela pode também, a partir dessa concepção de imitação, aprender também. Recentemente eu estava em uma formação e eu tinha uma aluna com descalculia. E aí ela relatou que ela tinha dificuldade de interagir com as atividades rítmicas. Porém, ela conseguia realizar essas atividades através dos processos de imitação, porque ela havia de ver aquela atividade como um corpo que se move, um corpo que dança em relação à atividade. Então, a partir da sua própria relação com o processo de aprendizagem, ela pôde participar daquele momento, interagindo, tocando e dançando, juntamente na atividade proposta. Então, quando eu penso numa atividade onde, por exemplo, eu vou trabalhar o som do mar, é muito comum a gente trabalhar com um lençol esticado, onde todas as crianças vão segurar o lençol, a gente colocar um barco de papel para representar o som do mar, e aí a gente pode trazer diversas cantigas populares, como o Marinheiro Só, onde as crianças vão balançar o lençol no ritmo da música. Então essa atividade ela pode ser uma atividade inclusiva, onde uma criança com autismo pode participar, uma criança cadeirante pode participar, uma criança cega ela pode participar, até mesmo dentro de uma perspectiva de estimulação onde o corpo vai estar presente, a gente pode trabalhar outras sensações, como por exemplo com crianças surdas, onde através do ritmo a gente pode estimular as sensações, através do ritmo a gente pode estimular a pulsação, a diferenciação de pulso. Então, quando a gente pensa em uma educação inclusiva dentro de uma perspectiva musical, a gente pensa em quebra de estigmas, onde a criança que tem sensibilidade auditiva não vai poder participar. É muito comum, né? Hoje não acontece tanto, mas já aconteceu no passado, de eu estar está desenvolvendo algumas atividades, e aí as professoras quererem tirar as crianças que têm alguma sensibilidade auditiva do momento da atividade. Tá, mas como é que a gente pode fazer essa atividade? A gente pode reduzir o ruído em sala de aula, a gente pode substituir os instrumentos ou objetos que nós estamos utilizando. A gente pode tirar essa atividade de dentro de sala de aula e colocar essa atividade para um ambiente aberto, onde essa criança ela possa participar. Então, pensar nessa perspectiva de inclusão, pensar em atividades inclusivas, vai para além de uma adaptação. Vai também
para uma mudança de pensamento, nossa, vai para além de uma concepção onde 1 ou 2 ou 3 crianças podem participar. Todos podem e devem participar. Mas a mudança também, ela acontece dentro da nossa concepção de educação, dentro da nossa concepção de educação inclusiva. É fato que muitos de vocês que estão nos acompanhando agora, nesse momento, não são formados em música, porém, tem que desenvolver, tem que pensar, tem que planejar atividades musicais. E dentro dessas atividades musicais, pensar em uma acessibilidade para todos, onde todas as crianças podem participar. Então, nós temos aí diversas dificuldades que nós podemos encontrar. Então, deixar esse pensamento mais holístico, mais amplo, também é uma ação de acessibilidade, é uma ação de inclusão. A música por si só, ela tem diversos elementos que favorecem a inclusão, como o ritmo, como a melodia, como questões que possam ser trabalhadas do corpo, do movimento. Como eu falei, a música ela pode ser usada como um recurso, e esse recurso ele pode ser usado com uma música um pouco mais calma, para favorecer um ambiente onde as crianças possam relaxar, ou também pode favorecer um ambiente mais enérgico, onde as crianças possam dançar. Então, pensar na música e inclusão na educação básica, ela perpassa também cumprir as obrigatoriedades que se tem no currículo, cumprir tudo que tem, que nos guia, que nos orienta, mas também parte de uma mudança de pensamento, de uma mudança de comportamento de nós professores. Então, trabalhar com música tem diversas questões. Alguns professores falam, eu não tenho ritmo para trabalhar com a criança, eu não sei cantar, ou eu não sei tocar um instrumento. E a Violeta Gainza, ela dizia que a musicalização é para tornar o ser humano sensível ao mundo sonoro que está ao nosso redor. Então, quando a gente pensa nessa música na educação infantil, na perspectiva inclusiva, não é tornar a criança músico. Pode ser uma das finalidades, mas é dar a opção para que essa criança, dentro dessa relação sonora, ela possa imergir dentro desse processo de aprendizagem, dentro dessa linguagem. Que ela possa participar desse aprendizado, adquirindo diversas experiências, diversas habilidades. Então, dentro dessa perspectiva, a gente pode trabalhar com a música, estimulando a linguagem, estimulando habilidades auditivas. A Ana Teberoski e a Emílio Ferreira ela vai trazer na psicogênese da língua escrita uma perspectiva onde uma boa compreensão sonora e uma boa compreensão rítmica vai favorecer a aquisição dessa linguagem. Né? Então, dentro de uma perspectiva da linguística, né, como o Soci vai trazer, se nós temos as habilidades ou se nós temos as estruturas auriculares que estão dentro de uma funcionalidade, nós podemos sim explorar, nós podemos sim favorecer essa aprendizagem dessa linguagem dessa criança. E a música ela traz esse favorecimento, a música ela traz essa potencialidade para a aquisição desses conhecimentos, para adquirir essas habilidades. Então, aqui foi um pequeno resumo do que a música pode contribuir, do que a música pode favorecer, não só pensando dentro de uma obrigatoriedade, mas também pensando dentro de uma mudança de pensamento, do nosso comportamento, né? Eu terminei o meu mestrado em inclusão, mas até então
Eu não me sentia um professor inclusivo, até participar de uma pesquisa em 2020, onde o pesquisador me fez a seguinte pergunta: professor, você se acha um professor inclusivo? E até então eu não tinha feito essa reflexão, porque eu trabalhava com as crianças dentro de uma perspectiva onde todas pudessem participar. Mas até então eu não tinha feito a fundo uma reflexão acerca dessa inclusão, do que seria essa inclusão. E a partir daí, a partir também da minha entrada no programa de educação especial, eu percebi que a inclusão, ela passa também pela mudança atitudinal. Muitas vezes a gente acha que as barreiras elas são físicas, as barreiras elas são de instrumentos, mas também ela pode ser uma barreira atitudinal. Ela pode ser um preconceito atitudinal. Ela pode ser incapacitismo em relação ao olhar daquela criança, em relação ao olhar daquele desenvolvimento. Então, encerro aqui a minha participação, agradecendo a todos. Espero que esse momento que a gente passou aqui, ele possa servir para trazer não só um diálogo, não só um debate, mas também uma reflexão acerca da música, acerca da inclusão, acerca de como esse olhar foi se modificando através do tempo dentro da sociedade, e pensar que não só através da obrigatoriedade das leis nós possamos modificar, mas sim através de uma reconfiguração do nosso pensamento, da nossa atitude. Então, podemos começar assim, podemos ressignificar o nosso espaço, o nosso ambiente, começando conosco, começando ao nosso redor. E a partir daí, fazendo uma progressão muito maior para que a música, para que a inclusão, para que a educação infantil, elas possam dialogar para trazer diversas habilidades, diversos conhecimentos, para trazer inserção não só educacional, mas cultural, social, emocional para as nossas crianças. Muito obrigado e até a próxima.